Bom dia, queridos amigos, bom dia, família abençoada, muita paz, muita alegria por estarmos aqui compartilhando os nossos estudos acerca da doutrina espírita. E venho compartilhar com vocês sobre este livro, Campanha do Quilo Bom Combate, de Elias Sobreira. É nele que encontramos como fundar uma campanha do quilo, os benefícios de quem faz a campanha do quilo com dedicação, tem os mandamentos, tem as vivências que Elias nos compartilha conosco e também esses benefícios que são inúmeros. E eu venho compartilhar com vocês a quarta vivência, é cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. Então encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 1 ao 20, João nos relata a lição de humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Naquela época, acabada a ceia, conta assim: como o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a determinação de o entregar, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que Deus viera e para Deus iria, levantou-se da ceia, depôs suas vestes, ou seja, ele retirou seu manto e pegando uma toalha, cingiu-se, ou seja, ele retirou o manto, colocou uma toalha amarrada na sua cintura e pegou uma bacia, colocou água e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, chegando até Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço não compreendes agora, mas sabê-lo-ás depois. E disse-lhe Simão Pedro: não me lavarás jamais os pés. E Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. E Simão: então, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? E Jesus lhe disse: aquele que já tenha se lavado, não tem necessidade senão os pés, e no mais todo ele está limpo. E vós outros está limpo, mas não todos. Porque Jesus sabia qual era o que havia de entregar. Por isso ele disse: não estáis todos limpos. E depois de lavar os pés, vestiu sua roupa, seu manto, assentou-se novamente e disse-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, deveis vós também lavar-vos os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, assim fazei vós também. E Jesus continua: em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis, se as praticardes. Não digo isto de todos vós, eu conheço os que eu tenho escolhido. Porém, é necessário que se cumpra o que diz a Escritura: o que come o pão comigo, levantará contra mim o seu calcanhar. Em verdade vos digo, o que recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E o que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Diz: desde agora vos-lo digo, antes que suceda, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então, nesses ensinamentos, podemos observar a mais completa exemplificação das virtudes celestiais, que é a humildade, a modéstia e a fraternidade. Jesus, como divino mestre, o maior de todos que já vieram a este mundo, coloca-se na condição de servo
e lava os pés dos seus discípulos. Jesus sempre amou a todos. A ceia seria o arremate das orientações que os discípulos deveriam seguir. Primeiro tiveram a preparação e depois iriam cumprir o seu trabalho no bem. Jesus proferiu esta aula de humildade para não deixar dúvidas. Não poderia mais nenhum deles duvidar da igualdade, que é a lei de Deus. Simão Pedro não entendeu no início. Algum tempo depois, ele iria praticar irrestritamente aquela lição. Tinham que realizar essa aula, pois em caso contrário, a lição não ficaria fixada no seu psiquismo. Por isso Jesus sempre exemplificava. Ele ensinava e exemplificava através de parábolas, das histórias do dia a dia daquele povo. Então, e Jesus também, ele fala aqui: e vós outros estáis limpos, mas não todos. É porque faltava Judas. Ele falava de Judas, que estava com os pés atolados no barro do materialismo e o corpo todo infectado pelo vírus dos seus defeitos morais. Então Jesus, como professor, aquele que ensina o caminho da evolução para que a gente pratique a humildade, estava demonstrado nesse exemplo que não iria se perder no tempo. Então a lei da igualdade é a lei universal. Jesus, o mais humilde dos seres que passaram pela terra. E a campanha do quilo, que se realiza com o saco no ombro e a mochila na mão, indo ao encontro de todas as criaturas para humildemente pedir em nome de Jesus para os pobres e necessitados, é um santo esforço no sentido de desenvolver no nosso coração as virtudes acima citadas: a humildade, a modéstia e a fraternidade. Então, a simplicidade desse trabalho de saco e mochila equipara-se à bacia e à toalha, empregadas pelo Divino Mestre, lavando os pés dos discípulos. É Jesus convidando a buscar, através da prática de humildade fraterna, a se prepararem para lavar as suas almas. E o legionário do quilo, com o saco nos ombros e a mochila na mão, convida a criatura à limpeza de suas almas pela prática amorosa e humilde do bem ao semelhante. E naquela época do lava-pés, as pessoas viviam andando com sandálias pelo deserto. Então, quando chegava alguém em sua casa, mandava algum servo lavar os pés daquele visitante, para que nem sujasse sua casa e também limpasse, evitando assim impurezas, doenças. Então ia o servo lavar os pés, muitas vezes humilhado pelas pessoas, pelas arrogâncias das pessoas. E se não tivesse servo ou escravo na casa, iria alguém com menos posses. Iria lá, se ajoelhava e lavava os pés das pessoas que chegassem. E vamos à vivência. A vivência da campanha do quilo é a 7ª. A campanha do quilo nos educa nas lições de tolerância do Divino Mestre. Então Elias nos conta que ele se encontrava num jardim de uma praça na cidade de João Pessoa, com uma pasta na mão, debaixo do braço, esperando um companheiro para irem ao centro espírita realizar tarefas da doutrina espírita. E quando se aproxima dele, um homem modestamente vestido e fala assim, nesses termos: professor, me arranje 2 flores com o encarregado do jardim. E Elias responde: meu amigo, não conheço o encarregado do jardim, por isso não posso servi-lo. Peço que me perdoe em não arranjar-lhes as 2 flores que me pede. E o cidadão responde: não há de quê, professor, e retira-se em seguida.
O amigo que Elias estava esperando não apareceu. E como já estava pertinho da hora de começar a reunião no centro espírita, Elias saiu em direção ao centro, entrou numa rua estreita, deserta e escura. E após andar alguns metros, ele vê 2 homens vindo em sua direção. E percebe a conversa: "Vamos pegar este?" No qual o outro responde: "Não, neste ninguém mexe." E quando Elias nota que um deles que falou que neste ninguém mexe foi o rapaz que tinha pedido as flores anteriormente. E o outro insiste: "Vamos, peguemos este." E o outro novamente responde: "A este não se pega, neste não se toca." Então Elias compreende que eram os 2 assaltantes e que não caiu nas mãos deles pela tolerância caridosa de que usou para com um dos moços momentos antes. E Elias continua: "Pergunto a mim mesmo como ousei-me sair tão bem daquela experimentação, quando interpelado por um desconhecido para ofertar-lhes flores sem as ter." E a minha consciência responde, diz Elias, que aquele comportamento fraterno foi resultante do longo exercício nas tarefas da campanha do quilo, que nos habitua a ver e sentir em cada criatura um ser, nosso irmão, filho de Deus, como nós próprios o somos. E Elias conclui assim o relato: como progrediríamos com mais rapidez em sentimentos fraternos e atitudes cristãs se nos dedicássemos com mais vontade, mais dedicação ao sagrado trabalho da campanha do quilo. Então, meus queridos, dia após dia, Jesus nos ensina que não há maior alegria do que servir. De fato, é bom viver fazendo os outros felizes. E quantas vezes a gente, na campanha do quilo, a gente escuta uma palavra de agradecimento, um abraço fraterno, dizendo que aquela mensagem foi para ela, que veio consolá-la, que Jesus a amparou através daquela mensagem. Quantas vezes na semana seguinte chegava alguém dizendo que entregou a mensagem para outra pessoa e essa pessoa gostou muito da mensagem e vem nos agradecer. É isso, meus queridos, é esse recado que eu venho trazer para vocês, para todos nós, essa lição de Jesus, do lava-pés, que tanto demonstra uma lição de humildade, de amor, de fraternidade. Muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre, que a luz do Divino Mestre sempre nos intua ao bem, que diante de qualquer dificuldade lembremos de Jesus, que Ele prontamente vem nos amparar, nos consolar. Assim seja, graças a Deus. Muita paz.